Olá, gente! Hoje nós estamos aqui na casa de seu Altino. Altino Dias André. Altino da Silva Dias André, né? Silva? É, da Silva Dias André. Todo mundo sabe que é meu tio, né, gente? Família Dias André já sabe que é meu tio. E é um daqueles que tem uma memória, gente, olha, mas sabe de coisa que a gente nem imagina. 86 anos vividos. Isso, ó, 86 anos, olha, 86 anos de história, né, meu tio? Muita história para contar. E como hoje a gente vai inaugurar aquele quadro que a gente falou para vocês, de boas histórias. E nós vamos dar continuidade falando da nossa igreja, da igreja de Pacheco. E ninguém melhor do que Tio Altino. Por quê? Porque foi aquele que participou desde o início, bem lá atrás com o Padre Teodoro, e mesmo antes do Padre Teodoro, já cuidou da nossa igreja, teve todo um carinho. Então ele hoje vai contar pra gente, depois a gente vai mostrar umas fotos também para vocês, muito interessantes, que vocês nem imaginam da nossa igreja como era antigamente. Tá bom? Tudo bem, Tio Altino? Tudo bem? Animado para falar um pouquinho da nossa igreja? Pouco. O que está no meu conhecimento. Vamos lembrar um pouquinho das histórias da igreja, né? O que o senhor lembra aí, o começo? Como começou a nossa igreja? Como chegamos àquela igreja que nós temos hoje? A igreja de Pachecos. Pachecos é que eu sempre debato e falei com você. Pacheco, falei o padre também, que Pacheco é Pachecos. Pachecos, sempre de falo São isso. Gonçalo. Pachecos de São Gonçalo. E existe o Pacheco de Itaburaí. Todos dois são segundo distrito. Um é segundo distrito de São Gonçalo, o outro segundo distrito de Itaburaí. Pacheco, Pachecos. Aqui é Pachecos. Mas com a mudança, teve uns Virou políticos Pacheco, aí comeram que S. tiraram o S. Foi. Tiraram o S. Virou Pacheco também de Itaburaí. Não pode existir, não existe lei que ponha dois distritos iguais, com distância, É, sem dúvida. muito distantes um do outro. Se perdem, pessoa que vem do Rio procurar Pacheco, bate lá em Itaburaí, e o de lá também vem bater aqui. Vamos ver a distância aqui. Sem dúvida. Então o que eu debato é isso. Até hoje, venho debatendo. O prefeito, a municipalidade devia reconhecer Pachecos, não Pacheco. Tem uma escritura aí que eu estou mostrando para você, escritura de doação, que tem 156 anos. E essa escritura está Pachecos. Não é eu que quero mudar, não. A escritura já vem Pachecos. Essa escritura foi da igreja, né? Porque o senhor Da está igreja. falando, né? De doação da Escritura igreja. de doação, porque não pôde fazer escritura definitiva, o juiz não autorizou por causa que aqui era o 6º distrito da Imperial Cidade de Niterói. Abrangia Cordeiro, Pacheco e até Itaipu. Com a emancipação, então veio surgindo os bairros depois, bairro de Pacheco, bairro Barracão, bairro de Lagoinha, bairro de... sucessivamente. Então veio Cordeiro e Santa Isabel. Sendo que Santa Isabel chama-se Capela de Nossa Senhora da Conceição de Santa Isabel. Por que lá é Capela de Nossa Senhora da Conceição de Santa Isabel? Que foi criada a empresa de onde? Santa Isabel. Mas lá é Capela de Nossa Senhora da Conceição de Cordeiro. E aqui, a nossa, é Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Cordeiro. Essa divergência, nós não podemos fazer. Porque era tudo uma fazenda só, né, Tio Altino? Tudo uma fazenda, devia ser tudo uma fazenda. Vinha lá da fazenda do Jacaré, lá no patronato, abrangia isso tudo. E cada uma igreja dessa, cada uma fazenda tinha uma igreja de Nossa Senhora da Conceição. O povo era devoto de Nossa Senhora da Conceição, nossa mãe. E quem doou ali, Tio Altino? Quem doou aquilo ali
Foi Dona Matilde Leonora, não conheci, Matilde Leonora da Costa Ramos. E o marido dela, Custódio da Costa Ramos. De uma parte que era da igreja e do cemitério. Igreja e do cemitério. Depois resolveram doar as asas. 44 por 22, 44, 22, 44. Surgiu, ficou uma asa e construímos a igreja. A igreja no centro. E o senhor estava contando pra gente que aquela imagem que a gente ama tanto, né, que a gente gosta tanto, Nossa que a gente Senhora. venera, Nossa Senhora da Conceição, mas não era a primeira. Não O era senhor a contou primeira. uma coisa aqui pra gente que a gente não sabia. A imagem mesmo era com uns 30 centímetros, toda em madeira, toda em madeira. O ladrão passando lá, coisa, a janela estava aberta, viu, roubou a imagem. Mas essa imagem que temos aqui também é antiguíssima. É antiguíssima, não é nova não, antiga. Nós ficamos com duas. Quando chegou a maior, foi para o seu pedestal. E a pequena ficou, às vezes, saindo de procissão, saindo de coisas, porque era pequena. A outra é muito pesada. Entendeu? Aham, sem dúvida. E eu lembro que também, Chaltinho, o senhor contou pra gente também que tem até uma foto que a gente vai mostrar aqui sobre o andor que vocês botaram na porta da igreja. É. Né? Esse Isso em andor- 1963, né? 60, por aí. É. Esse andor foi a saída da procissão. A igreja vivia no abandono, que quem vê a foto vê o abandono que vivia a igreja. Tanto que antes do Padre, só o Padre Teodoro ficou 33 anos aqui. E antes de Padre Teodoro nós fundamos a associação. Mas antes da associação, seu Soares fundou o Fabriqueiro. Fabriqueiro, que é onde eles, me perdoe eu dizer, destruíram o nosso altar. Nossos altares. Que era o que altar, o primeiro altar, né? Aí foi aonde assumimos a associação de Nossa Senhora da Conceição, onde tinha 36 membros. A associação, 36 membros. Nesses 36, eu fazia parte como procurador. Meu irmão era presidente e a Nadir Narega vice-presidente. Nós reuníamos constantemente, 2 vezes no mês. Tem o livro das presenças e a nossa realização na igreja. Os nichos, piso da sacristia, piso do consistório, o coro, isso tudo foi obra nossa da associação. E o senhor estava contando pra gente também que teve, assim, esse pessoal primeiro tirou o altar antigo, né? Ah. Depois vocês tiveram que fazer uma reforma porque deu cupim, Cupim, né? Vocês tiveram que fazer a reforma. quando mexeu no fogo, onde o padre reza mesmo, no púlpito da igreja, o telhado caiu, o telhado estava com tanto cupim que desabou. O padre virou para mim e ainda disse, o Padre Teodoro, Altino, quase que demora mais um tempinho, caía na minha cabeça. Palavra dele para mim, Padre Teodoro. Entendeu? Aí fizemos uma reforma com o Adalberto, que já faleceu. Entendeu? Fez o orçamento e fizemos uma reforma. Ficou em 302, parece. Ele arredondou a despesa mas com forro. Fez aqueles nichos também, né, Tchau? Fizemos os Tem nichos. as já imagens falei, hoje, né? já falei nos nichos, já fizemos os nichos, fizemos o piso, que eu já falei também. Entendeu? Cuidamos da igreja. Aí veio o Padre Teodoro que ficou 33 anos aí, que eu fiquei com ele. Nessa época eu fiquei com ele. Todo lugar não tinha diretoria, não tinha nada. Ele perguntou para mim, eu vou dissolver a associação. O padre, Deus que põe a alma dele em bom lugar. Altino, eu vou dissolver a associação de Nossa Senhora da Conceição. Você assume comigo?
mais uma vez que Deus põe a alma dele em bom lugar. Eu digo, assumo. Fiquei com ele até falecer. Conta outra história também, que o senhor contou também. Quantas vezes o senhor entrou na igreja para espantar os bois? Isso eu conto para diversos não acredito. Porque a igreja antiga tinha o consultório e a sacristia. E atrás tinha uma porta que dava para o cemitério. O caminho que ia para o cemitério era um caminhozinho que passava perto da sacristia, com caixão, com defunto ali. Então, devido a isso, eu já fugi. A igreja não tinha portas, né, que o senhor falou? Não tinha porta. E ali pastava o boi de seu Zumiro, pastava o boi de seu Badino, pastavam ali no campo da igreja. E o boi às vezes entrava e deitava na sacristia, deitava no coisa. Eu digo isso e ninguém acreditava. Eram os bois católicos, né? Eram os bois católicos. Oh, meu Deus do céu. Eu assisti uma missa que me comoveu muito. Porque naquela época nós tínhamos o apostolado e as filhas de Maria. Hoje não tem mais. As filhas de Maria. Essa missa que eu assisti foi na época que o fogo estava comendo a Europa. Guerra, Segunda Guerra Mundial. E aqui o campo da igreja, o campo da minha casa, do meu pai, era saudado por tudo quanto é lado, oficiais, coisas, dando tiro real. Acampavam aqui e acampavam em Laranjal, com tiro real. E a igreja super-lotada, só de oficiais. Capitão, capelão do 3º RI é que rezava essa missa. Você olhava, só via papagaiozinho verdinho dentro da igreja. A igreja lotada, só de homem. Só de homem. No tempo da guerra isso, né? Na época da guerra. Essa foi uma das minhas. Eu estava com 14 anos. Eu estou com 86. Na época da guerra. Altino, existem duas coisas também que as pessoas não conhecem a história. Uma é sobre o campo de futebol, que dizem que o primeiro campo de futebol foi lá embaixo. Naquela parte lá embaixo, lá na frente, que as pessoas jogavam bola lá na frente. Depois é que veio o campo para cá. A gente não vai falar muito sobre o campo não, porque a gente tem muitas fotos para mostrar, isso vai ficar para uma próximo bate-papo que a gente vai voltar a conversar com o seu Altino sobre esse negócio do campo. Mas aí eu interrompo e digo a você, não foi 2 campos não, lá embaixo e aqui. Houve 3 campos. Ih, tá vendo? Não sabia disso. Uma em frente à casa de Tialcina ali. Chama Tialcina ali. Um era ali, o primeiro campo. Segundo campo era à direita lá embaixo. Lá embaixo. Em Franklin, que as bolas batiam lá na casa dele, às vezes batia no arame, coisa. E o último foi com Guido Teixeira da Mota, que foi o campo aqui ao lado da igreja. Que a primeira grama, quem trouxe lá do Coelho, fui eu, seu Bezerra, falecido Bezerra e Guido, que plantamos. A primeira grama. Que legal. Tá vendo, gente? Mas aí, onde é a igreja nova. Sobre isso aí, sobre o campo, a gente nem vai se prolongar muito hoje, não. Porque tem tanta foto, gente, tem tanta história, que a gente vai falar sobre isso numa outro bate-papo. Tá? No outro dia. Outra coisa também, Altino, é sobre aquelas lâmpadas que tem na nossa igreja até hoje, de mercúrio, aquelas lâmpadas. Como é que aquela abertura na frente da igreja que foi colocada? Eu lembro que antigamente as festas eram famílias que faziam, não eram? As famílias que faziam. Família de Assir Santos, família não sei o quê. Eu tenho aqui o cartaz. Não é? As famílias. Família. Então, como é que foi para a inauguração aquelas lâmpadas? Eu lembro que veio banda de música, veio prefeito na época, não veio? Você fala na parte do campo de futebol. No campo de futebol veio o governador. E o governador, isso, mas que era quem na época? O governador veio para inaugurar o Campo Novo. Era Geronço, o governador Jeremias de Mato Fontes. Isso. Da Assembleia, era Jeremias.
Veio, tem um retrato com o Tenor Martins, ele, o engenheiro que projetou tudo, entendeu? E aquelas lâmpadas também mais para baixo, de frente à igreja, também foram inauguradas naquela época? Ah, lâmpada de vapor de mercúrio ali, né? Isso, aham. Aquilo foi o pedido do meu irmão, era político, era vereador e pediu ao Osmar Leitão Rosa, ele foi que botou 3 postes à direita e 3 postes à esquerda. E botou o vapor de mercúrio. Precisava botar mais 3 de um lado e 3 de outro. Que ainda é escuro ali, mas foram ele. Osmar, Mas existe até hoje, né? Tem quantos prefeito anos, de mais ou São menos, Gonçalo. Tiago? Tem quantos anos, mais ou menos? Ah, foi em 1950, 58, 60, é antigo, antigo. Botou os 6 postes, entendeu? E eu fiz com a Luísa aquela iluminação da porta da igreja, que hoje... As faz famosas todo lampinhas lá que tem lá. Aquelas lâmpadas. Aquelas lâmpadas que enfeitam a nossa porta e Não janelas foi da na nossa igreja. lâmpadazinha que É. o padre, vocês se desentenderam, que o padre não queria, não foi isso? E Tchau Tino todo ano vai lá, olha para ver se tem alguma queimada, né, Tchau Tino? Todo ano ele vai lá conferir se não tem lâmpada queimada. Sempre foi assim, né? Agora o Padre Marinho faz, né? Botou outro, É, mas o senhor sempre que trocava, né? Sempre o senhor que trocava aquelas lâmpadas. O senhor contou pra gente também, Tchau Tino, a gente tem até um documento aqui muito interessante assinado pelo Pai Teodoro, que antigamente as pessoas davam presentes para Nossa Senhora, davam presentes para o Sagrado Coração. Antigamente era diferente, Merinha. Não podia classificar como um hoje. Antigamente vinha a banda de música, a banda que tocou mais aqui na igreja de Pacheco foi a Santa Cecília. Santa Cecília, eu lembro disso. E a banda do 3º Regimento de Infantaria. Sem dúvida. 3º Regimento de Infantaria, quando eles chegavam 1h da tarde. O ônibus saltava eles aonde é o posto de gasolina hoje. Eles vinham marchando do posto de gasolina ao Coreto. Coreto em frente da igreja também. Então eles vinham marchando de lá aqui. Nós somos da pátria amada, fiéis soldados, por ela amada. As flores e as cores de nossa fada, rebrilha a glória, forja a vitória. Minha mãe cantava muito tocando aquele hino que é um espetáculo, entendeu? A banda do 3º Regimento, dado pelo comandante que era Paulo Torres, que foi senador da República, Paulo Torres. Entendeu? É isso aí. Então, aí eles ganhavam, Nossa Senhora ganhava muito presente, né? Quando chegava Demais, nessa época. demais. Nossa Senhora ganhava presente, gente. Olha só. Jesus, o Sagrado Coração ganhava presente. Quais eram os presentes que eles ganhavam, Tchau Tino? Ah, filha, olha, ganhava boi, Ó. ganhava cabrito, Nossa Senhora que ganhava ganhava, galinha, galo, galinha, pato, ganso, qualquer animal, coisa, muita bebida. Inclusive mandavam muita cachaça, mas a igreja tirou, separou, porque bebida com religião não combina, entendeu? Então, ele saía comissões, saía uma comissão indo de Pacheco a Santa Isabel, tirando prenda no comércio, e outra de Pacheco ao Alcântara. Então ia, voltava, enchia o carro, vinha, descarregava na sacristia e voltava de novo. E era cada leilão, né, Tchau Tino? Tinha comissão de festa, tinha comissão de organização de leilão, tinha comissão de banda, tinha que ir lá no 3º aí fazer um pedido, um requerimento, antes. Tinha comissão de tudo. E eu era comissão de fogueteiro, eu gostava de fogo. Até hoje, né, Tchau Tino? Até hoje ainda salto. Até hoje é o fogueteiro, Até hoje tradicional da igreja. Padre Marinho ainda sai com a sua de fogo. Até hoje, isso aí não muda. Isso é mal de família, gente. Quando começa, vai longe. Agora, o senhor contou pra gente também
que além de boi, vaca, eles ganhavam joias, né, Tio Altino? Que as pessoas de antigamente... Era muito pouco, joia mas ganharam, né? Era muito pouco, ganhava. Porque esse esplendor do Sagrado Coração de Jesus era um espetáculo. Ele tava, então, pesava umas 300 gramas quase de ouro. Lindo. Foi seu Bonito que trouxe de Portugal ouro português e doou para a igreja. Entendeu? O esplendor do Sagrado Coração de Jesus. Era uma coisa que hoje em O presépio mesmo, que tem aí hoje, quem doou esse presépio foi Ranzeiro, seu Ranzeiro. O presépio mesmo da igreja é o presépio antigo, que eu fiquei, antigamente o santo quebrava, tinha aquela mania de enterrar tudo. Fazia um buraco e enterrava tudo. Sem dúvida. E eu guardei o São José e Nossa Senhora. Eu tenho até hoje. São José e Nossa Senhora, que eu tirei do buraco. E Tio Altino, o que o senhor poderia falar pra gente do Padre Teodoro quando ele chegou aqui? O Padre Teodoro foi um baluarte. Isso eu posso dizer que fiquei 33 anos com ele. Foi um baluarte. Chegou aqui montar numa bicicleta Monarch de mulher. Eu fiz a rifa da bicicleta dele, fizemos uma rifa, tiramos dinheiro da bicicleta, compramos uma lambreta. Eu lembro da lambreta, gente. Eu lembro. Depois da lambreta, o arcebispo de Niterói, Dom Antônio Almeida Moura Júnior, pediu para nós fazer a campanha do carro. Fizemos a campanha do carro. Eu tenho o recibo, até aqui hoje, guardado o recibo que era. Nós vimos esse recibo. Fizemos a campanha do carro para ele. Comprou Fusquinha. Eu lembro do Agora, Fusquinha. era um padre que fez a igreja Santo Antônio. Fez a igreja de São Jorge. São Jorge. Reformou um padre Adriano. Reformou a igreja de São Isabel. De capela passou a ser uma matriz. Quer dizer, que eu me recordo foi essa Fez história, né? Ia fazer uma lá no Mondel, mas não sei como é que ficou aqui no Mondel. Entendeu? Que a de Alagoinha não foi com o padre, não. Já foi depois. Já foi depois. Entendeu? É isso aí. Gente, hoje foi só um pouquinho de história. Porque nós estamos começando o nosso quadro Boas Histórias. Hoje a gente queria, aqui, aproveitando também para fazer uma homenagem para seu Altino. Por quê? Porque são, assim, aquelas pessoas que conviveram na nossa igreja desde o início. E a gente não pode deixar essas histórias se perderem, né? Poucas pessoas sabem disso, né, Tio Altino? Eu quero só acrescentar mais o seguinte. Os primeiros bancos da matriz de Nossa Senhora da Conceição, quem fez a campanha e quem comprou foi minha tia Edith Silva. Primeiros bancos. Os primeiros bancos. Entendeu? Ela comprou, botou na igreja. E meus avós, principalmente da parte de mãe, trabalhou, ajudou na construção da igreja. Levantava pedra do lombo de boi, aquelas carretilhas, madeira, carregava pedra para levar lá para o alto, porque a igreja não existia o cimento, entendeu? Era uma argila que eles faziam massa com cal para fazer a estrutura da igreja. Entendeu? E eu não era naquela época, não estava naquela época, mas depois desses anos eu participei de um bocado de coisa, entendeu? Com a graça de Deus. E peço a Ele até quando Ele puder me dar um pouquinho de vida, porque ninguém quer morrer. Não.
Agora, o senhor acha que mais ou menos quanto tempo a igreja demorou para ficar pronta, ficar de pé? Ah, rapaz, aí eu não posso te afirmar, não. A igreja demorou, porque aqui você sabe, é um lugar pobre, o pessoal não pegou para valer de uma vez, não. Foi construindo devagar. Foi construindo devagar. Deve ter levado anos. Agora, você viu aí pela idade da doação. Da doação. 866. 66. 1866. 1066. E logo na entrada do cemitério tem o mausoléu do Barão de São Gonçalo. O mausoléu, aquele mausoléu é 1881. 1881. Você viu levar o corpo do barão para o cemitério do Caril, está lá no mausoléu, e aqui em Pacheco ficou a víscera. Entendeu? Então a dona Matilde, que doou, e seu custódio, está na doação. Que eles pediram que a Irmandade de Nossa Senhora da Conceição farão morar o cemitério para servir a Irmandade. Hoje enterra toda a religião, mas pertencia à igreja e pertence até hoje. Com a separação, nós, com o Padre Teodoro, separamos a parte do cemitério e do amo. Tendo 2 lotes do lado direito do cemitério que nós doamos, a família doou. E mais 10 lotes que o doutor José Arnaldo doou. Por isso que aumentou o cemitério. O cemitério não era desse tamanho. Entendeu? E eu tenho uma advertência também, já que eu estou gravando, e vocês sabem, levar o portão do cemitério de Pacheco para Cordeiro. Ferro, aquele ferro antigo, e levar os anjos, 2 anjos que tinha na entrada, e levar o cruzeiro, que era ferro antigo também, sendo que o lugar de construir lá de madeira, construíram aqui de madeira, me perdoe, de cimento, construíram aqui de cimento e levaram para lá o de ferro. Então, de vestir um santo para vestir o outro, porque aqui é histórico. Lá é histórico também, mas aqui é história. Entendeu? Sem dúvida. Gente, muita história, né? Tenho certeza que vocês não sabiam da metade. Hein? Tô falando, tenho certeza que ninguém sabia dessa metade dessa história, Saltino. E e não vai acabar por aqui não. Eu entro na igreja, entro de cabeça erguida e peço a Nossa Senhora da Conceição que me dê tudo que eu mereça. Honestamente. Entendeu? Porque eu falo da joia agora. Uhum. Eu fui fazendo a coroação de Nossa Senhora e fizemos o leilão do lado da Santexia. Saí de casa por volta de 2 horas da tarde. E minhas filhas, que já são moças, uma estava dormindo e minha esposa disse, eu vou levar ela embora. Eu digo, não, eu recebi uma mensagem, não vai, eu vou com você, levo e volto para fazer o leilão. Quando eu cheguei em casa, minha casa arrombada, a janela, me levaram a joia toda minha, da minha mulher. Isso está registrado na delegacia de Alcântara. Eu mais ou menos eu sei o bandido que é, mas Deus me deu mais do que eu mereço. Sei o bandido agora. Só o que tem o seguinte, que eu tive um milagre. Dentro do guarda-vestido, a pessoa apanhou a chave em cima do guarda-vestido, abriu o guarda-vestido, sabia, e levou as joias e os objetos
sendo que não mexeram no da igreja que estava do lado do meu. O meu levaram tudo, da igreja não levaram nada. Eu tenho o recibo que eu entreguei ao padre na época, que estava em meu poder. Minha mulher pediu, eu fiz a entrega. Porque o Pátio Adoro naquela época não tinha segurança para deixar essas coisas lá na igreja. Porque de vez em quando acabava sumindo alguma coisa, né, Tchautino? Aí ele pediu a Tchautino que Tchautino guardasse aqui. Só que o milagre foi tão grande na época que eles levaram a caixa que estava com as joias de Tchautino e Tia Glória e as joias da matriz ficaram. Mas, devido ao que aconteceu, Tia Glória, a esposa de Tchautino, fez com que Tchautino no dia seguinte fosse lá, entregasse tudo para Teodoro. Tem até um recibo aqui com todas as joias, né, Tchautino? Mas aquilo foi um milagre, porque eles levaram tudo de Tchautino. Tudo, mas as joias da igreja mesmo, de Nossa Senhora, do Sagrado Coração, que ainda tinham naquela época, que algumas o Pátio Adoro também fez rifa para poder arrecadar dinheiro para a reforma da igreja. Outras a gente não sabe o que aconteceu, né, Tchautino, que depois entregou para o Pátio Adoro, depois a gente Tchautino não teve mais contato. Mas isso são histórias da nossa igreja. Tá bom, gente? Por hoje, a gente vai parar por aqui, tá, Tchautino? Se você quer falar de outras histórias, tem outras histórias. histórias. Muita história. Mas graças a Deus, o que eu falei, eu tenho um documentário aqui que eu fotografei. Tudo registrado, tudo registrado. Fotografei. E ó, entendeu? E no finalzinho, a gente vai ver as fotos, muitas fotos dessa igreja antiga que o Tchautino falou, e muita coisa. Tá bom, gente? Ó, obrigado e até o próximo quadro. Boas histórias. Muito obrigado. Obrigado, tá, por Tchautino? você e a todos que nos assistiram. Obrigado.